Fala turma, todos bem? Sejam muito bem-vindos à aula 16, onde vamos falar sobre ferramentas e frameworks para IA e IoT. Nós falamos já de todo esse conceito de IA, né, o que é a inteligência artificial, o que é a IoT, a inteligência das coisas e como isso se conecta, quais são os ganhos que a gente pode ter através da capacidade de decisão da IA junto com a captação de ambiente que o IoT traz. Agora, quais são as ferramentas e frameworks e bibliotecas que nós podemos usar para ajudar no desenvolvimento dessas tecnologias? Ou seja, agora vamos ver quais são as ferramentas que eu posso usar para me ajudar com tudo isso, para me facilitar o desenvolvimento, né? A gente sabe que para eu poder construir alguma coisa, eu tenho que ter as ferramentas adequadas. E é isso que nós veremos na aula de hoje. Primeiro, por que usar frameworks e ferramentas? Porque elas vão dar agilidade no seu desenvolvimento. Se você faz um trabalho com as ferramentas certas, você atinge um resultado muito mais rápido e muito melhor. Há uma frase que diz que se você tem um trabalho para fazer, você deve passar, é melhor que você passe 90% do tempo afiando o machado, por exemplo, e depois você vai lá e corta a árvore, né? Se for esse o trabalho, por exemplo. Mas a questão é melhor que você invista nas suas ferramentas para quando você for realizar esse trabalho, seja muito mais rápido. Ao invés de você tentar fazer sem preparo algum, perfeito? Então vamos nessa. Outro ponto, vamos lá, seriam bibliotecas prontas e otimizadas. Hoje em dia, com a internet, há diversas ferramentas que pessoas já criaram, melhoraram e remelhoraram ainda mais para que a gente possa trabalhar já com elas, ferramentas prontas que já estão disponíveis para a gente utilizar. Eu não preciso ficar reinventando a roda para muitos casos. Eu posso simplesmente utilizar algo que uma pessoa já desenvolveu. Nós temos um conceito dentro da tecnologia chamado de softwares com código aberto ou códigos open source. O que são esses códigos? São códigos que a pessoa que criou aquele sistema, ela disponibiliza o código-fonte para que outras pessoas mexam naquele código e possam melhorá-lo. Então, há muitas dessas tecnologias que pessoas criaram e aí outras pessoas foram lá e colocaram melhorias, outras foram e melhoraram ainda mais. Então, essas tecnologias são muito boas para a gente poder prosseguir. E por serem open source, elas também são gratuitas muitas vezes. Então, está aí uma facilidade. Temos também as ferramentas de código fechado, né, que não são dispensadas, porque, de fato, empresas estão cuidando delas. Então, nós temos esse contraponto. Enquanto ferramentas de código fechado, pessoas comuns, outras pessoas não podem ajudar na manutenção daquele código, nós temos uma empresa por trás que cuida daquele código. Então também são boas alternativas, porém muitas vezes são alternativas pagas. Então nós temos esse cenário, códigos open source, que muitas vezes são gratuitos e a própria comunidade, as próprias pessoas que vão utilizar podem desenvolver códigos a mais para acoplar naquilo, e os códigos fechados, que muitas vezes são pagos e que nós temos uma empresa por trás cuidando daquilo tudo. São dois cenários que a gente pode analisar para saber qual ferramenta nós vamos utilizar para criar o nosso cenário, né? E também por que usar as frameworks e ferramentas, porque isso dá facilidade da integração de dispositivos, nuvem e modelos de IA. IoT, se nós formos trazer para uma palavra técnica, poderíamos dizer integração, porque eu tenho que pegar um sensor, conectar ele no microcontrolador, conectar esse microcontrolador com outros sensores, conectar ele com a nuvem, que traz informação de volta, ou seja, são muitas conexões que eu preciso fazer. Então, essas bibliotecas vão muitas vezes facilitar todas essas conexões. Conforme a minha arquitetura de IoT vai crescendo, eu preciso também crescer as integrações que eu tenho dentro de tudo isso. E, novamente, sobre framework e ferramenta, o outro ponto seria suporte à escalabilidade e manutenção do sistema. Se eu não utilizar boas bibliotecas ou boas ferramentas, conforme a minha rede for crescendo, pode ser que ela pare de funcionar. Por exemplo, uma cidade que foi construída 100 anos atrás. Conforme a cidade vai crescendo, as pessoas das casas vão comprando mais equipamentos domésticos, vão aumentando mais o seu consumo energético, aqueles fios que conectam toda a cidade, os postes, precisam ser atualizados também. Assim é com a nossa rede de IoT. Se eu faço um cenário hoje para só a minha família, eu e mais 5 pessoas usarmos,
conforme, se eu for expor isso para o mundo inteiro usar, eu vou ter que trabalhar nessas conexões. Vou ter que, entre aspas, trocar os postes que conectam todos os aparelhos, todos os sensores. E quais seriam as principais ferramentas de IA que nós temos dentro das grandes empresas que podem auxiliar o nosso desenvolvimento? Como eu comentei, que vão nos ajudar a não reinventarmos a roda. Hoje em dia já temos muita coisa pronta que é só nós utilizarmos e darmos a nossa ideia para que a gente tenha um produto nosso. O primeiro deles seria o TensorFlow, da Google. Ele é um framework open source para Deep Learning, ou seja, já vai dar toda uma bagagem para que você possa criar aqueles modelos de Deep Learning de forma mais prática. Ele é muito utilizado para prototipagem e produção de modelos. Então, se eu estou criando um modelo, eu posso usar o TensorFlow da Google, que é open source, ou seja, outras pessoas podem codificar e fazer melhorias nele para me ajudar nisso. A Deep Learning, nós vimos que existem muitos conceitos por trás, né? Nós temos os dados de entrada, nós temos as camadas ocultas que funcionam através de perceptrons, que simulam os nossos neurônios, e depois de tudo isso eu tenho uma tomada de decisão. Como, por exemplo, se eu precisar prever a demanda energética de uma cidade, quanto uma cidade vai consumir de energia, eu posso usar um modelo de Deep Learning para isso. Ou seja, algo complexo, e o TensorFlow pode nos ajudar com isso tudo. Temos o PyTorch da Meta, ou seja, da empresa que é dona do Facebook. Ela é uma framework com uma abordagem mais flexível e dinâmica, muito usado em pesquisa e desenvolvimento experimental. Suporte a PyTorch Mobile para fazer deploy em dispositivos móveis, ou seja, é uma plataforma da própria Meta que você pode inclusive utilizar na parte mobile, na parte de aplicativos, que vai te ajudar também nisso tudo. Outra ferramenta seria o Scikit-Learn, que é uma biblioteca para Machine Learning tradicional. Então, enquanto as outras a gente pode usar ali em Deep Learning, essa aqui seria para Machine Learning tradicional, ou seja, que tem os aprendizados supervisionado, não supervisionado e por reforço. Então, ele vai dar várias facilitações para que com pouco código a gente consiga criar esses modelos de forma prática e ter uma IA nossa que nos ajude no dia a dia. Porque a ideia disso tudo, de juntar a IA com a IoT, é trazer facilitação para o nosso dia a dia. Então, todas essas ferramentas vão nos ajudar. A próxima ferramenta seria o OpenCV, Biblioteca de Visão Computacional. Permite o reconhecimento de objetos, rostos, padrões visuais e é muito útil em IoT com câmeras. Então, se eu vou fazer alguma coisa com câmera, eu já posso usar o OpenCV, que traz a capacidade do computador não só ver, mas enxergar, porque isso é diferente. Há muito tempo, nós temos câmeras e há uma diferença muito grande de eu enxergar algo e de eu ver algo. As câmeras há muito tempo elas já veem as coisas, ou seja, elas conseguem tirar uma foto, mas elas não enxergam, elas não conseguem detectar o que está naquela foto. Hoje em dia sim, com a IA, com a ajuda do OpenCV, por exemplo, é possível que você tire uma foto e ele enxergue o que tem naquela foto, se tem pessoas, se tem rostos, se tem objetos, e através do OpenCV, que é uma biblioteca para isso, voltada para a visão computacional, a gente pode atingir resultados muito mais rápido criando IAs desse modelo. E algumas ferramentas agora para IoT, as que falamos agora foram para IA, mas e para IoT? Nós temos, por exemplo, o Arduino IDE, que é uma interface utilizada para que nós programemos códigos para serem inseridos dentro de microcontroladores, como o Arduino e o ESP32. Ele é simples, acessível e ideal para prototipagem. Então, eu vou desenvolver nessa interface, na minha tela, tudo certinho. Quando o meu código estiver correto, eu passo esse código para dentro do Arduino. Tenho também o Platform I/O, que é um ambiente moderno para desenvolvimento embarcado. Tem suporte a múltiplas plataformas como ESP e o Raspberry Pi também. Node-RED, que é uma ferramenta visual para conectar dispositivos, APIs e serviços, ou seja, de forma visual, sem ter que ter um conhecimento tanto técnico, mas com essa facilitação da parte visual, a gente consegue conectar os serviços através dele. Muito útil para a gente criar fluxos de dados em sistemas IoT com baixa complexidade de código. Perfeito. E algumas frameworks integradoras que juntam IA e IoT. Temos a Edge Impulse, plataforma de desenvolvimento de IA para dispositivos embarcados. Temos o Google Cloud IoT, junto com o AI Platform. Temos também na AWS o AWS IoT, junto com o SageMaker.
E temos na Microsoft o Azure IoT Hub junto com o Azure ML, que seria o Azure Machine Learning. Então, turma, apresentamos aqui os nomes das ferramentas que podem ser utilizadas, que vão facilitar o seu uso. Quero agradecer aqui por mais uma aula. Estamos juntos nessa.